Boa noite, pessoal. É uma alegria estarmos todos aqui reunidos para mais uma aula na Escola Orântia. E hoje a gente tem a presença da nossa querida amiga e facilitadora Lilian, e ela vai compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua inspiração sobre os ensinamentos do livro de Orântia e os ensinamentos de Jesus, principalmente no documento 157, que é a aula de hoje. Obrigada, Lilian. É com você. Obrigada, Sueli. Então, hoje nós vamos estudar o documento 157. É um prazer estar aqui, compartilhar com vocês a leitura e a minha compreensão. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem colocar alguma compreensão de vocês, algum pensamento ou interpretação, daí vocês levantam a mão, né? E a qualquer momento, tá? Vocês podem intervir. Eu vou começar aqui pedindo aos nossos ajustadores do pensamento que nos deem as compreensões, que nos deem as iluminações, não sei, aquilo que nós devemos reter através dessa leitura de Jesus, né? Então, esse é o documento 157. E essa aula é do quarto módulo, né? Aula 4.6.3. E é nosso quarto módulo que fala sobre a vida de Jesus. Então, esse documento, ele tem o título de Cesareia Filipe, porque a maior parte do documento se passa em Cesareia Filipe. Então, nós vamos estudar nesse documento. O primeiro é o coletor de impostos do templo. O segundo é em Betsaida Júlias, depois a confissão de Pedro, e então a palestra sobre o reino. Então, esses quatro vão ser neste dia, nesta aula. E na próxima vai ser novo conceito, na tarde seguinte, e as palavras de André. Então, para nos situarmos, nós estamos na parte em que Jesus está no ano 29 depois de Cristo, em agosto, né? Se passa em agosto. Então, falta mais ou menos um ano para que ele termine a sua missão. E, e essa parte que ele vai para Cesareia é uma quarta etapa da sua missão, né? Então, Jesus, ele se revela como Filho de Deus e começa a última etapa da sua missão. Então, aqui só para nós termos uma ideia, onde fica Cesareia Filipe, ele fica ali, Cesareia Filipe ele é a capital dessa parte em que Filipe, que é o filho de Herodes, né, um dos filhos de Herodes, então ele chamava de tetrarquia de Filipe, porque essa região da Palestina ela era dividida em quatro tetrarquias. E essa tetrarquia é onde fica a Cesareia Filipe, Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Porque existe uma outra Cesareia que fica, que é marítima. Então, uma outra cidade chamada Cesareia, né? E que não é nessa parte aqui, que é a que Filipe administrava, né? Então, Filipe administrava essa parte é, que se chamava ali, que tinha, né, as regiões da Gaulanites, Bataneia, Traconites, Aurinites e Itureia.
Então, toda essa parte em branco que vocês estão vendo é a parte que ficava esse governo de Filipe, né? E Filipe, como nós vimos na aula anterior, que o Henrique nos proporcionou, ele já era meio convertido, né? Ele já acreditava bastante nos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos, ele permitia que Jesus utilizasse dos templos, né? Para fazer os seus ensinamentos. Então, Jesus era mais livre nessa região. E em Cafarnaum, que não faz parte dessa região, né, da tetrarquia de Filipe, então Jesus não era permitido, mas não era permitido que ele fizesse, que ele fosse mais livre. E ali ele estava, queriam prendê-lo, né? Eles tinham uma ordem de prisão para Jesus. Então, Jesus era perseguido a todo momento. Por isso que, geralmente, ele ia para Betsaida também, que ficava nessa região, que era bem pertinho de Cafarnaum, vocês podem, não sei se dá para ver ali, perto do Mar da Galileia, ali pertinho, né? Cafarnaum, e Betsaida era do outro lado. Então, muitas vezes ele ia para um lado e para o outro, para que ele pudesse se esquivar, né, desta prisão que já estava sendo prometida para ele. Então, aqui tem um outro mapa, esse aqui é da Fundação Urântia, esse, né, que aparece aqui mais claramente, Cesareia Filipe, ao norte, fica pertinho do Monte Hermon, também Jesus queria estar perto, né, dessa montanha, a gente vai ver na sequência, e Betsaida, que ele também vai falar nos textos, né, e esse parque de Magadã, que fica bem pertinho. Alguns confundem até com Magdala, mas não é. Esse parque é bem pertinho de Betsaida. E aqui Cafarnaum, né? Aqui, ó, a outra Cesareia, que fica aqui mais para baixo. Tem a Cesareia Filipe e a Cesareia que eles chamam de Cesareia Marítima. Então, é por isso que tem esse nome de Filipe para que seja diferenciado, para diferenciar. Então, vamos à leitura. Então, em Cesareia Filipe, introdução. Antes de levar os 12 para uma curta estada na vizinhança de Cesareia Filipe, Jesus arranjou, por meio dos mensageiros de Davi, para que fosse a Cafarnaum, no domingo 7 de agosto, com o propósito de encontrar-se com a sua família. Segundo o combinado, esse encontro deveria acontecer na oficina de barcos de Zebedeu. Davi e Zebedeu havia arranjado com Judá, irmão de Jesus, para que toda a família de Nazaré estivesse presente. Maria e todos os irmãos e irmãs de Jesus, e Jesus foi, com André e Pedro, ao encontro marcado. Certamente era a intenção de Maria e dos seus filhos manter o compromisso, mas aconteceu que um grupo de fariseus, sabendo que Jesus estava do lado oposto do lago, nos domínios de Filipe, decidiu encontrar-se com Maria para saber tudo o que fosse possível sobre o paradeiro dele. Então, Jesus tinha a intenção, né, de se encontrar com a sua família ali em Cafarnaum, marcou, e Davi foi lá e combinou tudo certinho, mas um grupo de fariseus, né, sabendo de- ficou sabendo, né, e foi até Maria para saber se realmente onde estava Jesus e tal, qual o paradeiro dele. A chegada desses emissários de Jerusalém deixou Maria muito perturbada. E notando a tensão e o nervosismo de toda a família, eles deduziram que uma visita de Jesus deveria estar sendo esperada. Então ficaram nervosos, né? Maria ficou nervosa ali, ela não conseguiu disfarçar, né, que alguma coisa estava diferente. E desse modo instalaram-se na casa de Maria. E depois de chamarem por reforços, esperaram pacientemente pela chegada dele.
E isso, na verdade, impediu definitivamente que qualquer membro da família tentasse ir ao encontro, ao compromisso marcado com Jesus. Por várias vezes durante o dia, tanto Judá quanto Ruth tentaram iludir a vigilância dos fariseus nos seus esforços de mandar avisar a Jesus, mas esse esforço foi em vão. Então, toda o combinado de se encontrar não deu certo, né? Porque imaginem, esses fariseus aí, né, esses emissários de Jerusalém, eles se instalaram na casa de Maria. Você imagina, eles ficaram esperando Jesus lá, porque eles sabiam que há que ele viria, ou que, né? E apesar de Judá e de Ruth tentarem ali elaborarem algum plano, né, para que eles fossem para, como diz o texto, iludir eles, né? Não deu certo. Que então eles mandaram avisar Jesus de que não iam se encontrar, não ia dar certo. E cedo, na parte da tarde, os mensageiros de Davi trouxeram a Jesus a informação de que os fariseus estavam acampados na porta da entrada da casa de sua mãe e que, portanto, ele não devia tentar visitar sua família. E assim, novamente, se bem que não por culpa de ninguém, Jesus e sua família terrena deixaram de ter contato. Então, Jesus ficou lá esperando, né, na casa de Marcos do Zebedeu, mas teve que ir embora porque estavam sendo vigiados, né? Maria estava sendo vigiada e não pôde ir ao encontro com Jesus. Agora vamos ao primeiro, na primeira parte que fala sobre o coletor de impostos do templo. Enquanto Jesus, junto com André e Pedro, permaneciam perto do lago, na oficina de barcos, veio um coletor de impostos do templo e, reconhecendo Jesus, chamou Pedro de lado e disse: O teu mestre não paga o imposto do templo. Pedro estava inclinado a mostrar indignação com a sugestão de que se esperava que Jesus contribuísse para a manutenção das atividades religiosas dos seus inimigos jurados. Mas, percebendo uma expressão peculiar no rosto do coletor, ele acertou em supor que o propósito era pegá-los no ato de recusar-se a pagar o costumeiro meio ciclo para sustentar os serviços do templo em Jerusalém. E desse modo, Pedro respondeu: Pois não. É claro que o mestre paga a taxa do tempo. Espere no portão e logo eu voltarei com o dinheiro do imposto. Então, aqui eu coloquei só por curiosidade, né? Que eu fiquei curiosa para saber o que que era esse meio ciclo. E daí que a Bíblia fala em dracma, fala em ciclo, fala em várias outras moedas, né? Então, tem o imposto que se pagava aos romanos, a César, né, a Roma, e o imposto, as taxas que se pagava ao templo. Então, aqui tem até achei até uma figura, né, que fala desse meio ciclo. Então, o meio ciclo ou beca, eles chamavam de beca também, é uma unidade de peso e valor, que equivalia a cerca de 5,7 gramas de prata, sendo 11 gramas o valor de um ciclo completo. No contexto bíblico, o meio ciclo era uma oferta religiosa obrigatória para homens a partir dos 20 anos. Então, cada pessoa deveria pagar meio ciclo ao templo por ano, né? Foi isso que diz, né, nas, nas pesquisas que eu fiz. Então, cada pessoa deveria pagar esse meio ciclo. Ó, então vamos continuar aqui agora. Ora, Pedro havia falado sem refletir. Judas, que tinha a posse dos fundos, estava do outro lado do lago. Nem ele, nem o seu irmão, nem Jesus haviam trazido qualquer dinheiro consigo. E sabendo que os fariseus estavam procurando-os, eles não podiam ir a Betsaida para conseguir o dinheiro. Quando Pedro contou a Jesus sobre o coletor,
e que havia prometido dinheiro a ele, Jesus disse: Se prometestes, então devereis pagar. Mas com o que irás cumprir o prometido? Tu irás tornar-te de novo um pescador que para poder honrar tua palavra? Entretanto, Pedro, nessas circunstâncias, é bom que paguemos o imposto. Vamos dar a esses homens a oportunidade de se ofenderem com alguma atitude nossa. Esperaremos aqui enquanto tu vais com o barco jogar a rede buscando os peixes. E quando houveres vendido lá no mercado, pagarás ao coletor por todos nós três. Então, eles teriam que ter dinheiro, né? Um ciclo e meio, no caso ali, para pagar por André, Pedro e Jesus. Tudo isso tinha sido ouvido pelo mensageiro secreto de Davi, que havia ficado por perto, e que então fez um sinal para um companheiro que pescava perto da margem para que viesse depressa. Quando Pedro estava pronto para sair no barco e pescar, esse mensageiro e seu amigo pescador presentearam-lhe com várias cestas grandes de peixes e ajuntaram a carregá-las para perto dali, até o mercador de peixes, que os comprou, pagando um valor suficiente para que, com uma ajuda do mensageiro de Davi, se pagasse o imposto do templo para os três. O coletor aceitou o dinheiro, antecipando a penalidade pelo pagamento atrasado, por terem estado durante algum tempo ausentes da Galileia. Então, teve até tipo um juro, né? Não é de se estranhar que os vossos registros tragam uma cena de Pedro pegando um peixe que tinha um dinheiro na boca. Naqueles dias corriam muitas histórias sobre achar tesouros na boca de peixes. Tais lendas de cunho quase miraculoso eram comuns. Assim, quando Pedro os deixou para ir ao barco, Jesus observou, não sem um certo humor, não sem um certo humor. Estranho que os filhos do rei devam pagar tributo. Em geral, é um estrangeiro que é taxado para ficar na corte, mas convém que não deixemos nada em que as autoridades possam tropeçar. Vai, talvez tu pegues o peixe com dinheiro na boca. Jesus teria falado assim e Pedro, tão rapidamente, teria voltado com o dinheiro do imposto. Com isso, não é de se surpreender que o episódio se tenha espalhado mais tarde, transformando em um milagre, como está registrado pelo escritor do Evangelho segundo Mateus. Então, segundo os evangelhos, essa é mais um milagre de Jesus, porque o dinheiro apareceu na boca do peixe. Mas, na realidade, Jesus fez um comentário, porque tinha, né, esse dizer, essa lenda, né, de achar tesouros na boca dos peixes. Jesus, André e Pedro esperaram na praia até quase o entardecer. Os mensageiros trouxeram-lhe informação de que a casa de Maria estava ainda sob vigilância. Portanto, quando escureceu, os três homens que esperavam entraram no barco e remaram lentamente para a margem oriental do mar da Galiléia. Alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário? Então, vamos continuar. Em Betsaida, Júlias. Então, agora, Jesus, então, estava em Cafarnaum, né? É, e esperando em se encontrar com a mãe, não deu certo, pagou o imposto, e agora rumo a Betsaida, Júlias. Na segunda-feira, 8 de agosto, enquanto Jesus e os 12 apóstolos estavam acampados no Parque de Magadã, perto de Betsaida, Júlias, mais de 100 crentes, os evangelistas, o corpo de mulheres e outros interessados no estabelecimento do reino vieram de Cafarnaum para uma conferência. E muitos dos fariseus, sabendo que Jesus estava lá, vieram também. Nessa altura, alguns dos saduceus haviam se unido aos fariseus no intuito de pegar Jesus em uma cilada.
de novo, né? Porque eles continuavam tentando pegar Jesus para o incriminar e não conseguiram. Antes de ir para a conferência reservada com os crentes, Jesus teve um encontro público no qual os fariseus estiveram presentes. E eles incomodaram o mestre com perguntas e procuraram perturbar a assembleia de outras maneiras. Disse o líder dos perturbadores: Mestre, gostaríamos que nos desse um sinal da autoridade que tens para ensinar. E então, quando esse sinal acontecer, todos os homens venham a saber que tu foste enviado por Deus. Vocês imaginem Jesus sempre querendo passar a sua mensagem, querendo falar, né, da mensagem de Deus, da mensagem do Pai, e sempre sendo perturbado. É como se você quisesse dar uma aula e alguém perturbasse, né, com outras perguntas ou querendo fazer pegadinhas, né, para te pôr em maus lençóis. E isso Jesus estava sempre. Esses fariseus estavam sempre perturbando ele. Então, aqui aonde esse mapa a gente já viu lá no início, né? E ele estava aqui, ó, perto de Betsaida, no Magadã, no Parque de Magadã. E Jesus respondeu-lhes: Quando for a tardinha, vós direis que fará bom tempo, porque o céu está vermelho. Pela manhã, direis que fará mau tempo, porque o céu está vermelho e que as nuvens abaixaram. Quando virdes uma nuvem subindo a oeste, direis que as chuvas virão. Quando o vento soprar do sul, direis que virá um calor tórrido. Como é que sabeis tão bem discernir a face dos céus, se sois tão incapazes para discernir os sinais dos tempos? Para aqueles que conhecem a verdade, já foi dado um sinal, mas para uma geração hipócrita e com a mente cheia de maldade, nenhum sinal será dado. Quer dizer, quem procura a verdade, ele conhece os sinais, né? Ele conhece os sinais. Eu me lembrei de que Jesus dizia assim, né? Que eu sou o bom pastor e minhas ovelhas me reconhecem e me seguem, né? Então, aqueles que reconhecem que Jesus é a vida, é a verdade, que Jesus é o caminho, né? Não precisam de outros sinais. Eles queriam que Jesus fizesse um milagre, na realidade, ali, né? Estavam provocando Jesus. E depois de dizer isso, Jesus retirou-se e preparou-se para a conferência da noite com seus seguidores. Nessa conferência, ficou decidido que seria organizada uma missão unificada em todas as cidades e aldeias da Decápolis. Tão logo Jesus e os 12 voltassem da visita que fariam a Cesareia Filipe. Então, eles iam para Cesareia Filipe e estavam se preparando para essa evangelização nessas aldeias da Decápolis. Decápolis são 10 cidades, né? Por isso que é chamado de Decápolis. Então, é nessas 10 cidades específicas. O mestre participou do planejamento da missão da Decápolis e, ao despedir-se do grupo, falou: Eu vos digo, tende cuidado com a influência dos fariseus e dos saduceus. Não vos enganeis com a exibição de um grande saber e a profunda lealdade que demonstram ter as formas da religião. Preocupai-vos apenas com o espírito da verdade viva e com o poder da verdadeira religião. Não é o medo de uma religião morta que vos salvará, mas sim a vossa fé em uma experiência viva com as realidades espirituais do reino. Então, Jesus aqui fala novamente, né, de que não só os rituais salvam as pessoas, ele fala novamente isso, e que não é a religião e os rituais, mas é uma experiência, é a fé, e a fé é viva, uma experiência com uma fé, não basta dizer, eu tenho fé, eu acredito, mas tem que ser algo, uma vivência dessa fé. Se você acredita em algo, então você tem que viver de acordo com aquilo que você acredita.
porque senão você não acredita, somente são palavras, né? Palavras que você fala da boca para fora, mas não consegue viver. E aquele que pertence ao reino de Deus, ele pelo menos tenta fazer a vontade de Deus e viver essa experiência, essa fé, para que essa fé se torne viva. Não permitais a vós próprios tornar-vos cegos pelo preconceito e paralisados pelo medo. Não permitais a reverência às tradições desvirtuar o vosso entendimento daquilo que os vossos olhos não veem e os vossos ouvidos não ouvem. O propósito da verdadeira religião não é meramente trazer a paz, mas sim assegurar o progresso. E não pode haver paz no coração, nem progresso na mente, se não estiverdes amando de todo o coração a verdade e os ideais das realidades eternas. As questões da vida e da morte estão sendo colocadas bem diante de vós. Os prazeres pecaminosos do tempo contra as realidades justas da eternidade. E para nossa vida é sempre, não é uma guerra, mas é você ir deixando, né, aos poucos, porque na realidade nós temos que harmonizar o espírito, o físico, o mental e o espiritual, né, mas de maneira que o espiritual prevaleça mais que todos, acredito assim, né? Mas ao mesmo tempo vivendo aqui na Terra, nós temos que ter os pés no chão e a mente em Deus. E agora mesmo devias começar a encontrar a libertação da servidão do medo e da dúvida, ao entrardes na nova vida da fé e da esperança. E quando os sentimentos do serviço ao vosso semelhante nascerem na vossa alma, não os sufoqueis. Quando as emoções do amor pelo vosso semelhante brotarem dentro do vosso coração, deveis dar expressão a esses impulsos de afeto, na ministração inteligente às necessidades reais dos vossos semelhantes. Então, é o serviço, né? O serviço ao vosso semelhante. Então, Jesus sempre vai estar ensinando sobre o serviço ao próximo, né? O amor ao próximo. Então, ele não está falando tanto aqui a si mesmo, mas ao próximo, né? Lógico que você deve amar a si mesmo, deve se cuidar, mas é amar ao próximo como Jesus nos amou, como ele nos ensinou. E é muito legal aqui que esse ensino que ele nos dá, né? Nós devias começar a encontrar a libertação da servidão do medo e da dúvida. Então, isso era um desafio para aqueles judeus que tinham sido ensinados, né? Ensinados pelos sacerdotes ali, pelos mestres dos sacerdotes, tinham ido às escolas judaicas e aprendido, sobretudo, sobre a religião judaica. E Jesus vinha colocar para eles uma nova religião, né? A religião pessoal, a religião que não tem medo, né? Que não tem dúvida, que não tem dúvidas, né? Você tem dúvidas, mas você vai pela fé. E a religião da esperança, da fé e da esperança. E é nisso que e Jesus falava de tal maneira que eles acreditavam. E eles enfrentavam tudo com Jesus, todas as perseguições, porque eles estavam sendo perseguidos, né? Todos, Jesus e todos eles, né? E eles viam que os fariseus, os sacerdotes que enviavam esses judeus atrás de Jesus, que queriam prendê-lo, quer dizer, eles também sabiam que eles estavam em perigo, vamos dizer assim, né? Então, Jesus dizia: Olha, não tenho medo e nem dúvida, tenho fé e tenho esperança. Então, aqui nós vamos passar para outra parte. Alguém tem algum comentário, pergunta?
Então tá. Então agora vamos para a confissão de Pedro. Então essa parte é a mais, vamos dizer assim, vamos dizer que é importante, né? Desse documento, a confissão de Pedro e aquilo que Jesus fala para todos os apóstolos. Cedo naquela manhã de terça-feira, Jesus e os 12 apóstolos saíram do Parque da Magadã rumo a Cesareia Filipe. Então, agora que eles estão indo para Cesareia Filipe, né? Eles estavam em Cafarnaum, depois eles foram para esse Parque de Magadã, perto de Betsaida, e agora eles estão rumo a Cesareia Filipe, a capital do domínio do tetrarca Filipe. Cesareia Filipe situava-se em uma região de uma beleza magnífica. Estava abrigada em um vale encantador entre colinas, por onde o Jordão corria, saindo de uma grota subterrânea. O cimo do Monte Hermon proporcionava visão plena para o norte, enquanto das colinas ao sul tinha-se uma vista magnífica do Alto Jordão e do Mar da Galiléia. Então, aqui, né, só para a gente se situar, é, Cesareia Filipe, eles estavam aqui no Parque Magadã. Aqui é uma foto de Cesareia Filipe. Cesareia Filipe também é conhecida como Banias. E lá eles tinham um culto a Pan, que era um deus que remetia ao medo, que remetia ao inferno, né? Então, era bem era um local bonito, sim, mas ele tinha alguns cultos assim meio estranhos. Jesus havia ido ao Monte Hermon nas suas primeiras experiências com os assuntos do reino. E agora que estava entrando na época final do seu trabalho, desejava retornar a esse lugar de provações e de triunfos, onde esperava que os apóstolos pudessem ganhar uma nova visão das próprias responsabilidades e adquirir uma nova força para os períodos difíceis que viriam. À medida que caminhavam, quando passaram ao sul das águas de Merom, os apóstolos começaram a conversar entre si sobre as suas experiências recentes na Fenícia e em outros lugares, e comentaram como a mensagem deles havia sido recebida e como os diferentes povos consideravam o seu mestre. Então, eles estavam ali conversando, né, sobre Jesus, sobre o que tinha acontecido e sobre o que o povo pensava de Jesus. Eles estavam conversando entre si. E Jesus foi para esse lugar porque ficava perto do Monte Hermon, né, onde Jesus tinha tido encontros ali, e tinha feito decisões para a sua vida. Ele queria retornar ali porque ele sabia que era o último ano da sua vida, a última parte do seu ministério. Ao pararem para o almoço, Jesus subitamente lançou pela primeira vez aos 12 uma pergunta tal como jamais havia feito, a respeito de si próprio. Esta foi a pergunta surpreendente que lhes fez Jesus: Quem os homens dizem que sou? Jesus passara longos meses treinando esses apóstolos quanto à natureza e ao caráter do reino do céu, sabendo muito bem que havia chegado a época em que devia começar a ensinar a eles mais sobre a sua própria natureza e a sua relação pessoal com o reino. E agora, com eles assentados sob as amoreiras, o mestre estava pronto para ter um dos diálogos mais memoráveis da sua longa ligação com os apóstolos escolhidos. Mais da metade dos apóstolos participou das respostas à pergunta de Jesus. Eles disseram que era considerado um profeta ou um homem extraordinário por todos que o conheciam e que mesmo seus inimigos o temiam muito
explicando seus poderes por meio da acusação de que estava coligado ao príncipe dos demônios. Disseram-lhe que algumas pessoas na Judéia e em Samaria, que não o haviam conhecido pessoalmente, acreditavam que ele era João Batista, ressuscitado dos mortos. Então vejam que uns achavam que ele era um profeta, que ele era um homem extraordinário, né? E os inimigos achavam que ele estava com os demônios. Os inimigos achavam isso, ele tinha inimigos também, né? E ah, tinha pessoas também que achavam lá da Judéia e da Samaria, que achavam que ele era João Batista, ressuscitado. João Batista. Depois de ouvir tudo isso, Jesus colocou-se sobre os próprios pés e, olhando para os 12 assentados em volta dele, em um semicírculo, apontou com ênfase surpreendente para eles com um gesto expressivo de mão para perguntar: Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Houve um momento de silêncio tenso. Nenhum dos 12 tirava os olhos do mestre. E então, Simão Pedro, colocando-se de pé bruscamente, exclamou: Tu és o libertador, o Filho de Deus vivo. E os outros 11 apóstolos, assentados, levantaram-se e, em uma só voz, deram a entender que Pedro havia falado por todos eles. Todos concordaram com Pedro, né? Interessante que parece que eles não esperavam que Jesus ia perguntar para eles, né? Quem dizeis que eu sou? E nós podemos fazer essa pergunta a nós mesmos, né? Quem é Jesus para nós? E, e eles ficaram assustados, mas o Pedro, né? Simão Pedro, ele tomou a dianteira, né? Ele foi o primeiro ali. Então, ele tinha aquela fé, né? Mas ele era impetuoso mesmo, Pedro. E disse que ele era o libertador, né? O Filho de Deus vivo. E todos concordaram com Pedro, levantaram-se e concordaram com ele. Depois Jesus acenou-lhes para que se assentassem de novo, ficando ainda de pé diante deles, para dizer: Isso lhes foi revelado pelo meu Pai. É chegada a hora em que deveis saber a verdade sobre mim. Mas, por enquanto, eu vos peço que não digais nada sobre isso a nenhum homem. Vamos embora daqui. Então, ele via ele percebeu que os apóstolos estavam preparados para saber que ele era o Filho de Deus, né? Porque eles mesmos tinham declarado, todos eles através de Pedro, né? Mas, e que eles podiam saber mais, mas nem todas as pessoas, só eles. Tanto que ele pediu que ele não falasse para ninguém. E assim retomaram a viagem a Cesareia Filipe, chegando tarde naquela noite e parando na casa de Celsos, que os aguardava. Os apóstolos dormiram pouco naquela noite, demonstravam sentir que um grande fato havia acontecido nas suas vidas de trabalho do reino. Então, eles não conseguiram nem dormir, né? Pelo que aconteceu, ficaram pensativos, perceberam que algo de importante tinha acontecido. Então, aqui nós terminamos essa parte. Alguém tem algum comentário ou quer falar sobre alguma parte do texto ou algo que lhe chamou atenção? Pode falar, Sueli. Oi. Não, é só, na verdade, é bastante autoexplicativo tudo isso que você está falando, né? É fácil de Entendi. entender através do texto. É, mas uma coisa que me chama a atenção é assim que essa verdade, né, de quem era Jesus para os apóstolos, é,
era uma verdade que não era só intelectual, né? Eu acho que era uma verdade experiencial, que precisava ser vivida e praticada para ser assimilada, né? Então, quando eles são chamados a reconhecer Jesus e a reconhecer os ensinamentos dele, a viver em serviço, amor como ele fez, por isso que não era possível espalhar isso para todo mundo que não estivesse vivendo esse momento junto com Jesus, eu acho, né? Não sei o que que Sim, você pensa disso. mas é isso mesmo, né? Porque são verdades que têm que ser vividas. Ele fala ali no texto, na sequência. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Roberto. É, me chamou a atenção quando Pedro fala que Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: você é filho do Deus vivo, o Salvador. E aí Jesus diz: isso quem te revelou foi meu Pai. Eu fico ponderando, será que Jesus ele se comunicava com, com o pai, o ajustador personalizado e o ajustador de Pedro, para saber que o pai revelou isso para ele? Eu me pergunto, será que Jesus atualmente ele comunga com o ajustador personalizado do universo e por esse meio, pelo Pai Universal, ele tem intimidade com o nosso ajustador? Ele confraterniza com o nosso ajustador e ele é de fato no ajustador personalizado no comando do universo e no nosso ajustador, o Pai Universal nesse nível para a gente. A Sueli, ela comentou que isso vem de uma experiência pessoal. A experiência religiosa, ela é pessoal, interior e ela acontece no interior da nossa alma. Eu quero relatar um aspecto da minha vivência interior que é assim: eu, nos meus momentos de meditação, de adoração, eu elevo meu pensamento a Deus e eu tenho uma resposta. Cada personalidade divina que eu penso e que eu dirijo meu amor e uma pergunta, um desejo de guiamento, eu tenho uma resposta. Se eu penso na ministra divina e no meu ajustador, eu tenho uma resposta. Se eu penso no Pai Universal, ou se eu penso no Filho Eterno, e através do meu ajustador, me vem uma forma. Então, eu tenho certeza da minha vontade na minha experiência interior e a que pessoa eu estou dirigindo o meu amor e a minha devoção. E tem também o tipo de resposta que me vem. Isso é o que eu sei. E quando eu penso em Jesus, muitas vezes eu pensava em Jesus, às vezes, como um irmão. Ele é filho do Pai Universal. O Pai Universal é o ajustador. Mas cada vez mais nas minhas experiências, isso eu posso estar equivocado, mas cada vez mais na minha experiência, Jesus ele é um com o nosso ajustador, com o Pai Universal, até com o Filho Eterno. Ele é o Pai Universal. E quando a gente vê assim, entendeu? O tanto que ele pode nos dar é muito mais. Porque ele é, na verdade, duas pessoas unidas numa só para a gente. Ele é o Pai Universal e o Filho Eterno, unido numa pessoa só. Então, Jesus é muito mais do que
eu imaginava antes, sabe? Eu quis relatar isso. Obrigada, Roberto. Mais alguém? Essa é uma realidade que certamente Jesus sabia, né? Por ser Deus também, por estar unido a Deus, nosso Pai. Então, ele sabia que essa é uma realidade que só o ajustador do pensamento pode colocar em nossas mentes, que é uma realidade religiosa, né? As realidades religiosas, eu acho que é só Deus que coloca na nossa mente, né? Através dos sete espíritos ajudantes da mente, através do ajustador do pensamento. Então, essas realidades é só deles mesmo, né? A nossa realidade, e a nossa realidade daí vai se tornando essa realidade de Deus, porque ela, e é assim nós vamos construindo a nossa realidade, a nossa alma. É assim que nós vamos construindo a nossa alma, né? Que é a nossa nova realidade que vai sobreviver. Tiago, pode falar. Tiago, você levantou a mão, você quer falar? Se você quer falar, você tá você tem que abrir Ah, sim, o abri. Boa teu áudio. noite. Aí, pronto. Queria que alguém me explicasse o que é a religião evolucionária. A religião evolucionária é É, aquela religião tá no livro. natural. Isso, que está no livro, é a religião que vai junto com o espírito com o espírito da sabedoria, né? E da adoração, quando nós recebemos, a gente vai descobrindo essa realidade espiritual e vai construindo essa religião evolucionária. Daí nós temos várias, né? Religiões aí que nós conhecemos que foram evoluindo conforme o ser humano vai evoluindo. Diferente das religiões reveladas, que daí que nós conhecemos, né? Que são do príncipe planetário, depois de Adão e Eva, depois de Melquisedeque, que vieram nos trazer as novas realidades do Pai Universal. Você- Ela religião, é uma religião progressiva, então, né? Isso. Lado a lado com a religião reveladora. As duas. Isso, é. Ela vai surgindo, depois vem as revelações, né? Primeiro o homem, ele acredita tipo, num fantasma, toda aquela história que nós conhecemos lá, da religião evolucionária. E Tá, só isso. depois ele vai evoluindo para o espírito e tal, Tá, e obrigado, depois Nina. até Deus. Uhum. Mais alguém? Se não, continuamos. Então, vamos continuar mais um pouco. Essa é a última parte de hoje. Então, essa é a confissão de Pedro. Ah, esse aqui já foi, desculpe. Que é a palestra sobre o reino. Então, agora, Jesus vai instruir mais um pouco seus apóstolos. Desde as duas ocasiões, o batismo de Jesus, feito por João, e da transformação da água em vinho em Caná, em vários momentos, os apóstolos haviam virtualmente aceito Jesus como Messias. Durante curtos períodos, alguns deles tinham verdadeiramente acreditado que era ele o libertador esperado. Mas mal essas esperanças surgiam nos seus corações e o mestre despedaçava-as com alguma palavra que os esmagava ou com um feito que os desapontava. Eles haviam estado há algum tempo já fortemente agitados devido ao conflito entre o conceito do Messias esperado que eles acalentavam nas suas mentes e a experiência fascinante do convívio que vinham tendo com aquele homem, também extraordinário, o qual eles mantinham nos seus corações. Então, a princípio, né, muito por causa dos milagres, eles achavam que Jesus era esse Messias libertador,
prometido, né, nas escrituras dos hebreus. E eles queriam que Jesus fosse esse Messias, né? Sempre achavam, e não, ele é o Messias, ele vem para libertar o povo do jugo romano e tal, para libertar Israel e tal. E Jesus sempre dizia, né? Ele sempre dizia que ele era, que ele vinha, a missão dele era espiritual e não material, e nem política. Era já o final da manhã dessa quarta-feira, quando os apóstolos reuniram-se no jardim de Celsus para a refeição do meio-dia. Durante a maior parte da noite, e desde que eles se tinham levantado naquela manhã, Simão Pedro e Simão Zelote haviam estado trabalhando sinceramente com seus irmãos para trazê-los até aquele ponto de aceitação de todo o coração do Mestre, não meramente como Messias, mas também como Filho divino do Deus vivo. Os dois Simãos estavam quase de acordo nas suas considerações sobre Jesus e trabalharam diligentemente para trazer aos seus irmãos a plena aceitação da visão que eles tinham. Enquanto André continuava como dirigente geral do corpo apostólico, o seu irmão Simão Pedro estava tornando-se, por consenso geral, cada vez mais o porta-voz dos 12. Então, só lembrando, né? André, que ele era o dirigente dos apóstolos, mas o irmão dele estava se tornando, né? Ele não era, mas estava se tornando porta-voz destes apóstolos. Então, e ele, junto com o Simão Zelote, eram dois Simões, o Simão Pedro e o Simão Zelote, lá eles discutiam, então, né? Estavam vendo como que seria a melhor maneira de aceitar essa nova realidade de filho de Deus e não de um Messias, mas de um filho de Deus. Estavam todos assentados no jardim exatamente ao meio-dia, quando o mestre apareceu. Eles exibiam expressões de solenidade dignificada, e todos se puseram de pé quando Jesus se aproximou deles. E Jesus aliviou a tensão com aquele sorriso amigável e fraterno, tão característico dele. Quando acontecia, os seguidores levavam a si próprios ou algum acontecimento ligado a eles demasiadamente a sério. Com um gesto de comando, indicou que deveriam todos se sentar. Nunca mais os 12 saudaram seu mestre levantando-se, quando ele se aproximava. Aperceberam-se de que ele não aprovava uma demonstração tão exteriorizada de respeito. Olha que interessante, né? Porque, como filho de Deus, imaginem, né? Eles se levantaram quando Jesus apareceu ali no meio deles. Eles se levantaram em respeito à presença de Jesus, né? Como quem diz, olha, você deve toda a nossa consideração e tal, e ficou assim aquele ambiente bem formal, né? E Jesus, então, se veja, né, como ele se considerava amigo também dos apóstolos, né? Não só um mestre, mas um amigo, e que imagine Jesus entrando com um sorriso, como um sorriso amigo e de irmão, e fraterno, né? E porque ele não queria que as coisas fossem levadas assim tão formalmente, né? Ele queria tê-los assim próximos, com amizade mesmo, né? É muito interessante isso, porque senão começa um ritual, né? E nós temos esse ritual assim, lógico, né? Deve ser um respeito, mas não esquecer que ele também é nosso irmão, Jesus também é nosso irmão e nosso amigo. É muito interessante, assim como o Pai. Lilian, tem alguns costumes, né? Por exemplo, hoje, se eu estiver sentado e você estiver vindo ao meu encontro, Aham, isso. provavelmente eu me levanto para É, cumprimentar. verdade. Porque, às vezes, são costumes, assim, né? Às vezes não quer,
o significado disso, que Jesus queria ser mais humilde, mesmo ele sendo tudo que ele era, né? Aham. Talvez ele passasse isso para eles, porque ele queria ser um membro igual a todos, né? Sim. Mas isso de levantar talvez fosse só um costume da época. Chega um rei, ou chega alguém, uma autoridade, por exemplo, um juiz, está todo mundo sentado. Quando o juiz chega, todo É. mundo levanta, entendeu? É só um comentáriozinho, né? Aham. Verdade. Sem muita importância. É um costume e é uma questão assim de respeito também pela De pessoa, né? respeito, É. sem dúvida é. Mas eles ali, eu acho que, não sei se eles estavam acostumados a fazer isso, ou acho que não, né? E de repente eles começaram a fazer, a ter essa atitude, e Jesus, acho que achou assim que era demais, que não precisava. É verdade. Então vamos lá, continuando. Depois de haver compartilhado a refeição, e quando, deixa eu ver se nós aqui. E quando estavam empenhados em discutir os planos da próxima viagem pela Decápolis, Jesus subitamente, olhando-os nos seus rostos, disse: Agora que se passou todo um dia, desde que vós consentistes na declaração de Simão Pedro a respeito da identidade do Filho do Homem, eu gostaria de perguntar se ainda vos mantendes fiéis àquela conclusão. Ao escutar isso, os 12 puseram-se de pé e, dando uns passos na direção de Jesus, Simão Pedro disse: Sim, mestre, nós nos mantemos. Nós cremos que tu és o Filho de Deus vivo. E Pedro voltou a sentar-se junto com seus irmãos. Então, de novo, né, é interessante porque Jesus esperou praticamente um dia depois da declaração de Pedro para ver se não foi simplesmente naquela hora ou no ímpeto, né, que ele falou aquilo, mas Jesus deixou eles meditarem, eles sabiam, né, eles refletirem sobre aquele assunto. Olha, vocês ainda acreditam, porque Jesus sempre falava dele como filho do homem, né? Sempre falava para eles. E agora ele ia revelar a eles que era filho de Deus, né? Então, Jesus queria ter essa certeza, né? Depois de, ó, vocês ainda continuam com o mesmo pensamento. E Pedro foi lá e disse, sim, né? Nós acreditamos que você é o filho de Deus. Ei, Lilian, quando fala ali que é filho do Deus vivo, o que será que... Isso. Eu queria entender o que é Deus vivo. Nesse sentido ali, eu entendo. Sim. Mas o que eles iriam imaginar na hora, filho de Deus vivo? Filho do Deus vivo, né? É muito interessante essa tua pergunta mesmo, Pois é. né? Porque eu acho que vivo no sentido de que ele atua ainda, né? Que ele está conosco, que ele Eu não, penso que não tudo que existe, né, faz parte de Deus. é isso. Então, Eu acho que no sentido de que não que ele tenha deixado a criação largada, né, ao bel prazer, né? Ah, eu criei, agora vocês se virem. Mas não, né? Que ele é atuante. Acho que eu entendo assim. Não sei se então, alguém tem mais algum entendimento sobre esse Deus vivo. então, veja bem, até tempos atrás, e até hoje, muita gente acha que o Deus é um ser que está lá em cima sentado, com barba grande, um bastão na mão, né? Dando Uhum, ordens, né? Então, esse dia nós estávamos discutindo, acho que foi até ontem, ou sabendo, porque Deus é um todo, né? Deus, veja bem, se eu falar isso, vocês vão achar que eu não creio em Deus, mas Deus, nós estamos contidos nesse sistema. Eu estou falando assim racionalmente, né? Porque como que nós vamos imaginar, como que é Deus lá? É um ser, não dá, a gente não tem mais. E aí Jesus falando que ele era filho do Pai. Então, você veja por aí a imaginação do pessoal. Hoje nós temos várias ideias a respeito, né? Respeito a todos. E todo aham, mundo respeita a ideia de todos.
com relação a Deus. Eu não sou ateu, mas eu não posso crer da forma que muita gente pensa que é Deus. Quer crer Deus lá dando ordem, que é o Deus que permite matar, que permite isso, ele sabe tudo, ele está, entendeu? É uma coisa bastante complexa. Hoje em dia, Sim. imagina aquela época, Jesus É, dizendo que era filho de Deus. sim, é verdade. Hoje em dia já, se você disser, eu sou um filho de Deus, É, né? O pessoal já, opa, está se não, achando muito. tá se achando muito. É verdade. Então vamos lá. Mais algum comentário sobre isso? Então tá certo. Roberto, Ô, Roberto? Então tá. Roberto levantou a mão. É. Vamos lá, Roberto. Olha, eu pergunto, o- como vocês interpretam o significado de Deus vivo, né? Essa foi a minha Jesus pergunta, Roberto. é, sim. Eu vou dar a minha interpretação e quero ouvir também. Tem uma parte do livro de Urântia, no documento 112, que ele fala assim, ó, a vida é um processo que ocorre entre o indivíduo e o ambiente. Então, a vida é um processo que ocorre entre o indivíduo e o ambiente. E eu interpreto que o processo da vida seja um movimento do coração, um movimento de pulsar. Então, Deus vivo, ele é o coração que pulsa desde o centro da realidade, do centro do nosso ser, até o ambiente que nos envolve e a infinitude que contém toda a criação. Essa é a minha interpretação de Deus vivo. Não sei a de vocês. Obrigada, Roberto. É um Deus que está atuando, né, em tudo. E também aquilo que o senhor Maci falou, né, que engloba tudo, que está Um Deus coordenando presente, né? Um presentes. Deus presente. Isso também. Muito bom. Deus ação, né? Age, É, né? isso mesmo. Esse aí é filho do Deus vivo, quer dizer que você está vendo ele agora, né? Tá ali É, agora, vivo, né? de certa É maneira uma nós. substância, né, etérea, que está nas nuvens, né, está no céu, está no coração, está ali, vivo, né? Falando com você, né? Não sei. Dando conselhos, tal. É isso que é, tá vivo. Aham. Então, tudo, Através do né? ajustador, né? Do ajustador do pensamento, ele está vivo em nós. Se ele deu a vida, né? Veja bem, ele me deu a vida. Sim, Então, a vida realmente é dele. é dele. Então, É dele e através do é, ajustador do pensamento, né? sim, então essa ligação, né? Que a Sim. gente tem que ir formando aí. Realmente é isso. Penso eu, né? Que seja isso. É, mas é isso mesmo. As nossas reflexões aí, elas se encaixam. Então, continuemos. Uhum. Então, aqui, Jesus, então, ainda de pé, disse aos 12: Sois meus embaixadores escolhidos. Contudo, nas circunstâncias atuais, sei que não poderíeis chegar a essa crença em resultado de um conhecimento meramente humano. Esta é uma revelação do Espírito do meu Pai ao interior das vossas almas. E assim, por confessardes essa convicção,
vinda do discernimento do Espírito do meu Pai, residente dentro de vós, sou levada a declarar que sobre esse fundamento eu edificarei a fraternidade do reino do céu. Sobre essa rocha de realidade espiritual, edificarei o templo vivo da fraternidade espiritual, das realidades eternas do reino do meu Pai. Então, aqui ele está dando as chaves, né, do reino para todos, né? Não só para Pedro, mas para todos ali, e ele diz, né, que sobre, então diz aqui, né, sobre essa rocha de realidade espiritual. Então, sobre esse fundamento eu edificarei a fraternidade do reino do céu. Então, qual que é esse fundamento? É o fundamento do Espírito do meu Pai. Quer dizer, é fundado por causa desse Espírito que está dentro do homem, né? E confiando nesse Espírito que ele edifica, então, que ele vai poder edificar o reino aqui na Terra, né? A fraternidade. Que esse é o fundamento do ajustador do pensamento, que ele não falava assim, né? Que ele falava o Espírito do meu Pai em cada um de vocês. Lilian, eu não sei se no livro de Urântia tem isso, Hum, ou é só na Bíblia, né, que Cristo fala para Pedro, né, que sobre essa pedra edificarás edi- edificarás, né? edificarei a minha igreja. Então, é essa parte Edificarei a aqui, minha igreja. É a mesma é a mesma, só que é coisa, diferente, né? né? Só que O, é, essa rocha é o significado do quê, né? essa rocha Firmeza, né? é o espírito A ajustador do firmeza. pensamento. Porque sabe o que que acontece aí? Eu vou. Hoje eu tô, não sei o que que me deu hoje. Tá falando assim. É o ajustador querendo falar para você, Não, porque eu digo o seguinte, Helena, com você. o que você está falando, você tem que medir para quem está ouvindo e o que que ele está imaginando, pensando, entendeu? É muito Aham. difícil. O Cristo falava para os apóstolos. É, E veja bem, não adianta se falar da pérolas aos porcos. Você tem que falar para quem tem um determinado discernimento, entendimento. aham, E é, quando ele fala da rocha, ele está incluindo o que ele está falando ao entender de quem vai seguir aquilo. Então, se uhum, for realmente uma rocha, ela será bem alicerçada e dali ele terá o seu êxito na formação isso. desse templo, seja lá o que for. É, Não sei que se você pode na entender aí. realidade, aqui ele fala da rocha, a rocha é a realidade espiritual, né? Que é o ajustador do pensamento, e sobre essa rocha, ele vai edificar, aqui em vez de igreja, ele coloca a fraternidade do reino do céu. A Sim, fraternidade, edificarei a fraternidade do reino do céu. Sobre esse fundamento, né? certo. Edificarei o templo vivo da fraternidade espiritual. Então, ele fala sobre essa fraternidade, quer dizer, essa irmandade, mas é espiritual, não é que também, porque a igreja também é essa realidade, né, de irmãos. Também existe, não só é templo, mas é uma realidade de irmãos. Também se entende assim, igreja, né? Só que quando a gente fala a palavra igreja, sempre vem o templo, né? Mas existe a igreja irmãos, né? Pessoas unidas. É, é, agora, a Sueli. Eu acho que o Roberto levantou primeiro, se ele quiser falar. Senão, o meu é bem rapidinho, é só Ah, uma tá. conclusão. Eu acho que a gente pode dizer que os seguidores conscientes de Deus, os apóstolos naquela época, nós hoje em dia, a gente pode se considerar como sendo pedras humanas que formam o templo vivo dessa fraternidade, baseada na filiação de Deus, né? Uhum, sim.
Verdade, legal. Obrigado, Roberto. Obrigada, Sueli. Roberto, Gratidão, Sueli. Ô, Lilian, você pode colocar de novo posso? esse parágrafo tão É revelador? importante, né? Não sei, já tá aí? Não, né? Não, Não está aparecendo. Não, né? Eu não sei o que que eu fiz aqui. Peraí. Pronto. Aí. Olha, eu vou reler a última linha. Tá. Sobre essa rocha de realidade espiritual, edificarei o templo vivo da fraternidade espiritual, das realidades eternas do reino do meu Pai. Eu quero lembrar dois outros ensinamentos e fazer uma conexão com esse daqui. Um ensinamento é quando Jesus fala da unidade espiritual e da fraternidade espiritual. Ele diz que não é uniformidade de comportamentos que ele deseja, que a nossa unidade espiritual, a nossa fraternidade, está baseado no fato de que a origem, a essência e o destino dos espíritos ajustadores é a mesma. Então, eu confirmo que a interpretação que a rocha de realidade espiritual é o ajustador e que nós somos irmãos nessa fraternidade espiritual porque os nossos ajustadores têm a mesma origem, essência e destino. E eu quero somar a uma revelação no documento 42. O documento 42 fala de 7 sistemas universais de energia. Desses 7, só existem 2 que são absolutos. E desses 7 também, só existe um que é vivo, que é a monota. A monota, a energia do paraíso, ela é revelada como sendo a energia viva de Deus, o Pai Universal. Então, e é uma energia absoluta. Aí vem a minha conexão. Eu creio que os ajustadores, eles são absolutos e eles são feitos de monota. Então, uma forma de pensar nos ajustadores é que eles são de vida absoluta. E se a vida é esse movimento de pulsação, então a vida absoluta, que vem desde a primeira fonte centro da realidade até o absoluto inqualificável e a infinitude, o ajustador é essa vida, pulsando entre o ventre da infinitude e o centro absoluto da realidade. Ele é essa vida. Aí, e ele transpassa a vida coabsoluta, a vida última, a vida absonita, a vida espiritual finita, a vida moroncial e a vida material. Então, a imagem e a maneira como eu consigo pensar no infinito, convivendo conosco, é vendo o infinito como um coração pulsante. E ele, que é a vida absoluta, ele é a maior pulsação. O ajustador, ele pulsa desde o centro no paraíso até a infinitude. Então, resumindo, eu creio que o ajustador do pensamento, ele é feito de monota, a energia viva, absoluta de Deus, o Pai Universal. Outras palavras, o ajustador é energia absoluta. E a vida é concebida pelo Pai, o Deus Pensamento, é expressa pelo Filho, o Deus Palavra, e é realizada pelo Espírito, o Deus Ação. Então a vida transpassa toda a realidade. E o ajustador absoluto e a vida absoluta dele transpassa toda a realidade através de nós. É isso.
Muito bem, obrigada, Roberto. Muito bem. Continuando, então. Vamos continuar o que Jesus quer falar. Todas as forças do mal e as hostes do pecado não prevalecerão contra essa fraternidade humana de Espírito Divino. E enquanto o Espírito do meu Pai for o guia e o mentor divino de todos que entrarem nos laços dessa fraternidade do Espírito, a vós e aos vossos sucessores, eu entrego agora as chaves do reino exterior, a autoridade sobre as coisas temporais, as partes sociais e econômicas essenciais dessa associação de homens e mulheres, como companheiros nesse reino. E novamente ele os incumbiu por enquanto de não dizer a ninguém que era o Filho de Deus. Olha que interessante, que essa parte aqui ele fala sobre as chaves, né? Mas essas chaves que ele está entregando é do reino exterior, que é a autoridade sobre as coisas temporais. Interessante isso, né? Mas quando que isso está garantido? Quando, e ele fala, né? Enquanto o Espírito do meu Pai for o guia e o mentor divino de todos que entrarem nos laços dessa fraternidade de Espírito, a vós e aos vossos sucessores eu entrego as chaves. Então, ele entrega as chaves, mas enquanto o ajustador do pensamento for o guia, né? Olha que interessante. Então, nós podemos ter certeza que se pode ter certeza que está na vontade de Deus. Outra coisa, sobre que partes é esse reino exterior? E sobre as coisas temporais, sobre as coisas aqui da terra, que são as partes sociais e econômicas essenciais dessa associação. Então, tudo aquilo que os apóstolos iriam decidir sobre o que eles iam fazer, sobre essa associação de discípulos e apóstolos, né? E ele ali esclarece, não só de homens e mulheres, de homens e mulheres como companheiros desse reino. Então, olha como Jesus incluía as mulheres, né? Fazia questão de dizer que o reino, ele não era só, que ele entregava essas chaves não só para os homens, mas para toda a humanidade e também para as mulheres, né? Foi assim que eu entendi. Eu acho que seria, né? Seria. Isso. Não, na verdade é porque eu não entendi. Para mim Ah, tá. é difícil assim. É, que poderes Jesus entregou para os apóstolos no reino exterior? Esse reino exterior se referia ao reino exterior dessa fraternidade? Então, isso seria uma igreja? Eu não entendi. Seria Ficou não como confuso uma isso para igreja, mim. poderia ser entendido como uma igreja se fosse uma associação de pessoas, não o templo. Ele não falou ali em templo, né? Haveria necessidade de ter um centro onde tudo convergiria? Eu acho que haveria, de certa maneira, haveria. Por exemplo, nós temos um centro, né, onde tudo converge, que é a Fundação Urântia. Quer Uhum, dizer, é lá e mesmo os reveladores falaram, olha, né, aqui vocês vão cuidar disso, vão cuidar daquilo, essa é a função de vocês, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, eles tinham todas as direções, vamos dizer assim, que os apóstolos tomassem, contanto que eles estivessem dentro, guiados. com aquele espírito de amor, de serviço, de fraternidade, contanto que tivessem o espírito de Jesus, do Evangelho, então eu acho que seria que eles deveriam, tudo aquilo que eles decidissem, ele colocaria nas mãos deles, né? Então, quer dizer, eles decidiriam o,
a continuação, a continuidade da evangelização, vamos dizer assim, né? E ele está de, ó, eu confio em vocês, tudo que vocês decidirem, contanto que estejam na vontade de Deus, é aquilo que é, né? Estaria com eles. Pode, vamos ver o que o Henrique tem para falar para nós. Só para Aham, a minha completar dúvida, assim, o que que é confuso para mim? o É reino de. Uhum, o reino exterior da fraternidade espiritual. Isso é é. confuso para mim. Ah, não, deixa eu ver. Eu acho que não é o reino. É o Peraí, reino exterior, a deixa eu ver. chave do reino exterior nessa fraternidade espiritual. É por isso que é confuso para mim. Não, deixa eu ver se ele fala de reino. Ele não fala em espiritual aqui. Ele fala só no reino exterior, Sueli. Ó, aqui, ó. E enquanto o espírito do meu pai for o guia e o mentor divino de todos os que entrarem nos laços dessa fraternidade do espírito, dessa fraternidade É espiritual, espiritual. a vós e aos vossos sucessores eu entrego agora as chaves do reino exterior. Uhum. É isso que foi confuso para mim. A fraternidade é espiritual, mas o reino é exterior, né? Eu Uhum, entendo que, porque daí ele fala ali, até ele é explicado, né? A autoridade sobre as coisas uhum. temporais, Isso é. né? Que é as partes sociais. Depois ele explicou ali o que seria, né? Eu Eu entendo. entendi a delegação que ele fez, né? Sobre quais Aham, assuntos ele fez, sobre os assuntos temporais. aham, Eu só não entendi por que que ele fala que entrega as chaves do reino exterior, que são essas coisas é. mundanas, para essa fraternidade espiritual. Espiritual. É. É só isso que eu não entendi. Aham. É que inclui também, é que a gente tem que viver na Terra, né? E tem que ter uma Uhum. organização, não tem como. Mas vamos ver o que o Henrique vai nos esclarecer. Obrigada. Obrigada, Celi. Eline, obrigado. Olha, eu acho que enquanto aqui na Terra e na matéria, nós podemos viver o reino dos céus. O reino está à nossa mão, está ao nosso alcance, como dizia Jesus. E, de fato, é assim mesmo. Nós podemos começar a viver o reino dos céus ainda enquanto aqui na carne, se nós formos conduzidos pelo Espírito do nosso Pai, se nós estivermos cumprindo a vontade do nosso Pai, né? Então, eu acho que o que ele está falando do reino exterior aí é por conta da permanência deles aqui na Terra. Ele não poderia entregar para os apóstolos a chave do reino espiritual, a chave do reino, porque eles ainda não são espirituais, né? Eles estão vivendo aqui na matéria. Então, é o reino de Deus enquanto aqui na carne, né? Então, a distinção aí é apenas porque por conta dessa questão, e por conta dessa questão aí de que a vida deles está aqui ainda na Terra. E essa chave do reino significa, a chave serve para quê? Para abrir as portas. Chave é um instrumento que faz uma abertura. Então, essa que é a ideia, a chave do reino exterior espiritual. Então, eles teriam, com o guiamento do nosso Pai, a chave da porta de entrada para todas as pessoas nesse reino de Deus aqui, enquanto aqui na Terra. Essa é a minha maneira de ver. Obrigada, Henrique. Neemias. Oi, pessoal. Boa noite a todos. É, eu entendo que Jesus estava treinando os seus apóstolos, né? E sabia que iria deixá-los, né, em breve e que eles deveriam continuar esse ministério aqui na Terra. E esse reino, essa irmandade entre os homens, esse movimento daria origem a uma igreja, naturalmente. E igreja, nem estou falando em templo, não, estou falando a união das pessoas mesmo.
É claro que o templo acaba se tornando inevitável, igual mesmo nos mundos superiores, né? Existe a igreja, que é o reino de Deus lá, que é o grupo das pessoas, mas tem os templos onde essa igreja se reúne. Então, eu entendo que Jesus coloca ali nas mãos de Pedro a liderança desse movimento. E tanto que Pedro, de fato, se tornou o líder da igreja, né? Foi o primeiro líder. E Jesus, talvez vendo o perfil de Pedro, a sua capacidade, apesar dele em alguns momentos, né, ser meio atrapalhado e falar demais, mas entre todos ali era o que tinha melhor oratória e certamente seria aquele que iria liderar os crentes nesse novo reino. E eu entendo que colocar nas mãos de Pedro a liderança da igreja foi uma escolha sábia, naturalmente, porque tudo, em todas as instituições humanas, seja ela qual for, sempre haverá a presença de um líder. E isso não funciona só aqui no nosso mundo, funciona também nos reinos celestiais. Sempre haverá um líder. Sempre tem um governo, alguém que tem a chave, ou seja, que tem administra aquele grupo. Então, acho que colocar as chaves na mão de Pedro é nesse sentido, de dar essa liderança a ele. Assim como quando alguém escolhe uma pessoa para ser o presidente da OAB, de certa forma está dando a chave da associação Urântia nas mãos dessa pessoa. É ele que vai administrar, ele que vai liderar os trabalhos ali. Então eu entendo que seja isso mesmo, literal, não é uma coisa espiritual, assim, alguma coisa. Não, era assim, olha, eu estou indo embora e eu não vou continuar aqui para ser o líder de vocês. Quem vai ficar no meu lugar como líder dos apóstolos? Pedro. Pedro, você, eu entrego nas suas mãos a chave da igreja. Penso eu, essa é a minha forma de entender. Então, Neemias, só uma questãozinha, não sei, se bem que Pedro, ele foi que tomou a frente, né, para dizer que Jesus era o Filho de Deus e os outros concordaram. Mas me deu o entendimento que eu tive, né, porque Jesus falou assim, ó, ele falou assim, Jesus então ainda de pé disse aos 12, sois meus embaixadores escolhidos. Sei que não poderei chegar a essa crença e tal, mas que ele deu essa chave aos 12. Me deu a impressão, não diretamente a Pedro, nesse 157:4-5 ali. Pode pôr de volta o texto, só para a gente ver, Lívia, Eu vou colocar ali para a gente, a não ser que tenha uma outra parte que fale que, no outro documento que eu não me recordo, né? Mas que fale que ele entrega a Pedro mesmo. E é interessante também, né, que essa parte que todas as forças do mal e as hostes do pecado não prevalecerão contra a fraternidade humana do Espírito Divino. Acho lindo. Então, quando a gente está. Olha, ele começa aqui, né? Peraí. Jesus. Peraí. é mais para frente. É mais para frente. Aqui é esse, ó. Isso. Aham. Jesus, então, ainda de pé, disse aos 12: sois meus embaixadores escolhidos. Contudo, nas circunstâncias atuais, sei que não poderei chegar a essa meta. Essa é a revelação, e assim, por confessardes essa convicção vindo do discernimento do Espírito do meu Pai, residente dentro de vós, sou levada a declarar que sobre esse fundamento e tal. E ele não fala em Pedro, ele fala nos apóstolos. E até ele fala em algum lugar sobre homens e mulheres, que eu não sei se Isso. para frente ou para É trás. que, então, porque na realidade os apóstolos, eles se dividiram, cada um foi por um lado, né? E eles tiveram, cada um praticamente fundou uma fraternidade, para a gente não dizer igreja, né? Mas cada um fundou uma fraternidade. Nesse pedaço. E É, enquanto o Espírito do meu Pai for o guia e o mentor divino de todos os que entrarem nos laços dessa fraternidade do Espírito,
A A vós e vós, aos vossos sucessores eu entrego agora as chaves do reino exterior, a autoridade sobre as coisas temporais, as partes sociais e econômicas essenciais dessa associação de homens e mulheres como companheiros neste reino. então Novamente, ele ele os fala a vós, incumbiu de não. É, isso. ele fala a vós. Vamos ver, vamos ver então essa dúvida. Eu me confundi porque foi comentado que foi nessa ocasião que Jesus teria dito a Pedro que, que ele é a rocha, né? Isso foi um É, pouquinho antes. É. Foi mas um é pouco porque antes, não, mas é um trecho da Bíblia, mas não confirmado no livro durante, né? não, não, é. Não, É, ele fala de todos, né? Que a rocha seria que Essa é a Pedro, fraternidade, a né? Bíblia diz que Pedro é a rocha, mas no livro de Dante a rocha é o ajustador do É, pensamento. isso mesmo. Lilian, posso falar um pouquinho? Será que essa chave que Jesus estava se referindo dos reinos exteriores, a chave mestra não é fazer a vontade do Pai? Porque ali está falando de homens e mulheres, então ele não estava se dirigindo somente aos apóstolos, né? Mas toda instituição que estiver, instituição ou individualmente, que estiver cumprindo a vontade do Pai, é a chave mestra, não? Olha, na realidade, cada um que cumpre a vontade do Pai tem a chave para entrar no reino dos céus, isso é verdade, né? Mas ali dá a impressão que é uma instituição, vamos dizer, como ele dá àqueles apóstolos, porque Jesus diz, vós sois os meus escolhidos, porque eles ali, né? Então, que ali tudo que eles decidissem fazer pelo reino, eles tinham, ou deveria ter, também dá para ter esse entendimento, né? Que Mas é isso que eles ele têm a chave. fez. Toda a missão dele foi externar a vontade do Pai, né? É, Tornar o mundo conhecedor de Deus. Então ele estava concluindo que os apóstolos tinham entendido a missão dele e que o que eles iam fazer, abrir igreja, fazer religião, essas coisas, ele não estava aham, se referindo especificamente sobre isso, mas que a chave mestra era o conhecimento de todo o evangelho que ele tinha ensinado e que a chave mestra é fazer a vontade do Pai. O livro durante todo é nesse sentido, né? Então eu uhum, penso que de acordo com o que eles deram conta de entender, eu acho que foi isso, porque ele fala de homens e mulheres, ele não estava se referindo só aos apóstolos, ele estava é, dizendo: olha, vocês vão ter esse conhecimento de fazer a vontade do Pai e façam como achar melhor. Não sugeriu, faça igreja, não sugeriu nada, mas desde que seja essa a chave mestra. Eu penso uhum. dessa forma. Eu acho que dá para interpretar assim também. Dá para compreender assim. Se quer continuar, Neemias, a falar? Ah, tá, que você está com a mão levantada. Tá. Só lembrando que os Ah, tá. apóstolos eram Eu queria representantes de falar um Jesus na pouquinho antes Terra. do Roberto, que o Roberto ele deve ter uma interpretação melhor que a minha. Ah, Roberto, se me permite? Claro, Moacir, por favor. Então veja bem, quando a gente, vocês já viram muitas pessoas, respeito a todos, quando eu passo na frente de uma igreja, a pessoa se benze, né? Porque ali é a aham, casa de Deus. Isso para mim é um absurdo. A casa de Deus. Lá em Paris queimou a igreja lá e queimou a casa de Deus. Acabou. Lá não existe mais Deus. Queimou a casa dele. Entendeu? Então, o que eu penso é o seguinte: nós deveremos edificar o nosso templo interno. Porque a igreja sem os fiéis, ela não é nada, é um monte de pedra, na grande verdade. E as pessoas confundem muito, não é porque aqui é a casa de Deus. Não, é a casa de Deus quando for todos os membros lá fazer um trabalho, uma oração, alguma coisa, né?
Então, eu estou vendo que nós estamos nos encaminhando para essas rochas que construíram um templo, uma igreja. Mas, na grande verdade, Roberto, eu queria que você falasse sobre isso. Nós temos que edificar o nosso templo interno. Seria só isso. Obrigada, seu Macio Roberto. Olha, o Moacir tem razão. E uma interpretação mais interior dos ensinamentos é que a igreja, o templo, é o nosso corpo e que o altar é o nosso coração. Mas mesmo se nós olharmos o ser humano como um todo, existe a experiência interior espiritual no interior da mente, existe a experiência no exterior da mente com o corpo físico e o ambiente material, e existe a mente na interface entre esses dois polos da realidade, o espírito no interior e o corpo material no exterior da mente. Então, qual o significado quando Jesus fala que vai dar chaves do reino exterior também, para aqueles que fizerem a vontade de Deus? Aí vem um ponto muito importante, que é o ajustador, ele é mais do que espírito. O ajustador é um ser divino. E como eu escrevi aí no chat, divindade é a qualidade unificadora da deidade. Então, há um ponto que fala que o ajustador, ele é espírito puro e ele é também energia pura. Ele é físico e espiritual. Ele é exterior e interior ao ser vivo. E essa noção de que o ajustador é mais do que espírito, ele é divino, nos leva a um conceito do ajustador, do reino que o ajustador vai que proporcionar aos que seguem o guiamento dele, como sendo um reino espiritual, intelectual, material, interior, exterior, um reino total. Um reino e um desenvolvimento dos servos da vontade de Deus, no ajustador do pensamento, que engloba o eu total, como é descrito lá no documento 110, que fala dos ciclos psíquicos, que o verdadeiro progresso é do eu total, espiritual, intelectual e material. Então, eu estou associando nesse parágrafo que a Lilian leu, quando Jesus fala das chaves do reino exterior, eu estou falando as chaves da experiência exterior material do ser humano, que não é apenas espiritual, nem só intelectual, nem material. Ele é divino, ele é total. É assim a vontade de Deus e é assim os que seguem o reino da vontade de Deus no ajustador do pensamento. É as chaves da totalidade da realidade. Essa é a minha interpretação. Obrigada, Roberto. Henrique? Oi, pessoal. A gente, de certa forma, está todo mundo falando a mesma coisa. A Ivanil falou muito bem sobre essa questão. Quando Jesus fala das chaves do reino exterior, ele está falando do reino de Deus aqui na Terra. Esse, para mim, é uma coisa que não tem muita discussão em cima disso. Então, quando a gente fala que pertencer a uma igreja, pertencer a um templo, pertencer a uma comunidade, pertencer a um grupo qualquer que seja ele,
Nós estamos falando, nesse caso específico aqui, de pertencer ao reino de Deus. Por isso que Jesus veio ensinar aos nossos apóstolos, a quem ele nomeou embaixadores, que o reino de Deus está à mão e que todos podem aceder a esse reino de Deus. E a chave para entrar nesse reino de Deus é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho é esse guiamento do Espírito. Nós temos um Pai e somos todos irmãos. Então, quando Jesus fala de entregar as chaves desse reino para esses embaixadores, o que ele está dizendo, na minha maneira de ver, é que ó, a chave é o Evangelho. Você vai entregar o Evangelho, que é essa chave, para todos os homens. Todos os homens que entrarem em contato com você vão receber essa chave, que é o Evangelho. Agora, só vai entrar no reino quem fizer uso dessa chave. Então, quem assimilar esse Evangelho, que é a chave, vai então entrar nesse reino de Deus, que é o reino de todos os homens, de toda a irmandade. Não é necessariamente uma casa. Então, a chave no meu ponto de vista, é o Evangelho, que é o que os apóstolos, embaixadores nomeados por Jesus, iam entregar a todos os homens. E todos os homens, indistintamente, que tiveram contato com esses embaixadores, receberam essa chave. Eles pregaram o Evangelho. Aí cada homem colocou essa chave no bolso. Alguns levaram essa chave para a mente e outros foram um pouco mais longe e levaram até o coração. Esses que levaram até o coração falaram: agora eu vou usar essa chave para entrar nesse lugar aqui, que é o reino de Deus, por meio da assimilação do Evangelho pregado por Jesus. Na minha maneira de ver, é isso que Jesus está entregando a esses apóstolos. Vocês são meus embaixadores. E eu entrego a chave desse reino exterior, que é o reino de Deus aqui na terra, para todos vocês. Vocês podem compartilhar essa chave com todo mundo. É o segredo do cofre. É o segredo. Aqui, ó, você vai lá, dá o segredo para todo mundo. Quem quiser entrar no cofre, que entre. Mas o cofre não é um templo, não é uma construção, é o reino de Deus, esse é o cofre, né? Essa é a minha maneira de ver esse negócio. Mas, Obrigada, Henrique. de nada. Muito bom, Henrique. Muito bom. Gratidão. Caio quer falar? Não, Lígia. Ah, tá. Tá bom. Então, tá, vamos continuar, finalizar, que já está na hora. Deixa eu falar uma coisinha também. Ah, sim, sim. Você tinha baixado a mão, mas tá bom. Tinha baixado a mão porque caiu, deu um tilt aqui no Ah, computador. tá bom, tá bom. Mas é também é, uma outra interpretação que talvez possa contribuir com o nosso entendimento aqui, Sim, sobre essa parte das chaves do reino exterior. Porque na citação do livro de Urântia, logo em seguida aparece a explicação do que seria essas chaves do reino exterior entre travessões, né, entre dois ifens. Não sim, sei se alguém já falou isso, mas sim, eu entendo assim também, que as chaves do reino exterior é a autoridade sobre as coisas temporais. Obrigado. sim. Ali explica isso, né? Então, ok. Obrigada. Então, vamos lá. Continuando. Jesus estava começando a ter fé na lealdade e na integridade dos seus apóstolos.
o mestre concebia que uma fé que pôde resistir a tudo aquilo pelo qual os seus representantes escolhidos tinham passado recentemente, sem dúvida, resistiria às provações veementes que tinham pela frente. E pois que essa fé emergiria do naufrágio aparente de todas as esperanças deles, na nova luz de uma nova dispensação, e assim essa fé seria capaz de continuar a iluminar um mundo que permanecia nas trevas. Nesse dia, o mestre começou a crer na fé dos seus apóstolos, exceto na de um deles. Então, aqui, Jesus começou a ver que os apóstolos, eles começaram a entender aquilo que Jesus queria transmitir, né, para eles. E que eles tinham ficado com ele, apesar de tudo que eles tinham passado, né, de todas as decepções. Olha, naquela hora que Jesus, vamos dizer, ele fez o milagre do pão e dos peixes, dos pães e dos peixes, mesmo para mostrar para os apóstolos que não é só de milagres, que o povo não ia se converter com milagres, né? Tanto que muitos deixaram ali, de 5.000 que se alimentaram, sobraram quantos ali? Sobraram muito poucos que seguiram a Jesus e que se tornaram crentes e apóstolos e discípulos, né? Então, Jesus, assim, mostrou, com isso, Jesus viu o quanto os apóstolos acreditavam nele, né? Mas ele teve que dar várias lições, que ensinar muito aos apóstolos para que eles compreendessem. E eles começaram a entender, menos um deles, que a gente sabe que é Judas. E desde aquele dia, esse mesmo Jesus esteve construindo aquele templo vivo sobre aquela mesma fundação eterna da sua divina filiação. E aqueles que assim se tornaram os filhos conscientes de Deus passaram a ser as pedras humanas a constituir-se nesse templo vivo de filiação, erigido para a glória e a honra da sabedoria e do amor do Pai eterno dos Espíritos. E quando terminou de falar, Jesus ordenou aos 12 que fossem a sós até as colinas em busca de sabedoria, força e guiamento espiritual, até a hora da refeição da noite. E eles fizeram o que o mestre lhes havia aconselhado. Então, Jesus viu que, e é interessante que novamente ele usa, né, os reveladores usam esse termo de templo vivo, né, quer dizer, templo vivo de filiação, e nós vimos que esse vivo quer dizer também atuante, né, que está agindo sobre o comando, né, ou a indicação do ajustador do pensamento, de Deus mesmo, né, e que tudo era para a glória e sabedoria de Deus, do amor de Deus e do Pai, então, de Deus Pai ali. E depois Jesus, olha que isso é uma lição, né? Depois que Jesus falou, ele pediu para que eles fossem até as colinas e que buscassem o guiamento espiritual. Então, que eles refletissem sobre tudo aquilo que Jesus tinha dito, né? E é muito importante isso. Não só receber a instrução, o guiamento ou fazer a leitura, mas refletir sobre tudo aquilo que você ouviu, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui também. E esse é o fim da primeira parte. Gratidão a todos. A palavra fica aberta agora. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário ou mais alguma pergunta. Caio. Ô, Lilian, eu só queria, acho que, para deixar um pouco aqui a minha leitura,
Aham, Aquela parte que todo mundo estava da discutindo chave. das chaves, exatamente. E lembrar que Jesus escolheu os 12 para serem representantes pessoais do trabalho dele na terra, quando ele se fosse, tá? Assim como ele trouxe o evangelho, que era para ser espalhado para todo mundo, e que essas eram as chaves para o reino dos céus, né? Para todos os crentes, na época, ele confiou essas chaves aos seus escolhidos, para que eles tivessem o poder na terra de continuar o trabalho dele quando ele se fosse, tá? Então, a minha leitura é simplesmente essa, é uma coisa bastante simples, tá? O mundo temporal é esse mundo que a gente está, onde as coisas são finitas, né? E que, então, ele estava dando essas chaves do reino dos céus para os apóstolos, seguirem o trabalho dele, tá? Então, só queria passar essa leitura aí, que a gente pode conjecturar um monte de coisas, né? Mas eu prefiro sempre para o lado um pouco mais simples. Obrigada, Caio. Mais algum comentário? Então, eu agradeço a atenção de todos, a participação, aqueles que fizeram comentários, aqueles que escutaram, que refletiram. Espero que tenha servido, assim, para a nossa evolução, nosso crescimento, né? E a honra e glória de Deus, como diz Jesus. Obrigada, Lilian, pela Obrigada. sua disponibilidade, generosidade. Sua aula estava muito boa, muito rica. Gratidão. E agora a gente Obrigada. vai parar de gravar. Gente, onde mesmo que eu paro de gravar? Eu acho que não. Interromper.